Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e eu compartilho a minha experiência e o meu conhecimento com os dentistas que querem crescer no mercado da odontologia. Hoje eu estou à frente da minha rede de clínicas aqui na região de Campinas e tenho já centenas de alunos no meu método online Dentista Referência. Ali eu os oriento a atingirem esse resultado de serem referência, para atingirem um resultado de 25 em 1, que é um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório, na sua clínica. E eu oriento também dentistas que não têm consultório próprio, que não têm clínica, mas que trabalham na clínica de alguém, ou de um outro dentista, ou de um empresário, né? E que também desejam ser valorizados e que também querem ganhar mais, né? Ter uma renda mais alta, e isso é possível. E aqui eu vou falar então como o cirurgião dentista que trabalha em clínica pode ser mais valorizado e ganhar mais, né? E ganhar mais, isso é possível. O que acontece? Muitos dentistas têm uma crença e muitos trabalham em clínica. O que acontece? Muitos profissionais acham, consideram que quando vão trabalhar numa clínica, ali eles não têm chance de crescer. Ali eles não vão ser valorizados. Entra numa clínica para pegar mão, alguns já falaram até isso para mim, pegar mão, ou seja, treinar um pouco mais, principalmente os recém-formados ou aqueles que têm poucos anos de profissão, até aí uns 5 anos de profissão, né? Então, existe uma crença, né? Uma crença, eu acho que, eu considero uma crença limitante do dentista que vai trabalhar numa clínica, que não, ou porque não quer ter o consultório próprio, ou porque não tem condição de ter o consultório próprio e ainda sonha com isso, né? Mas tem aquele cirurgião dentista que já teve consultório próprio e não quer mais, que fechou o consultório e quer trabalhar numa clínica. Por quê? Porque não quer ter toda a estrutura, não quer ser um empresário, né? O dono, e ter todas as responsabilidades do dono. E aí existem diversos perfis, então, de cirurgiões dentistas trabalhando em clínica, ou seja, que não tem o seu próprio consultório. E é possível sim, você que trabalha em clínica, ter um faturamento crescente dentro da clínica, sim. Se você promover, obviamente, um faturamento crescente para essa clínica. Existe um modo errado do cirurgião dentista trabalhar em clínica e o modo certo para crescer. Tá? O modo errado, ou seja, fica estagnado, fica sempre achando que está ganhando pouco. Não, eu não sou valorizado aqui, né? Não quero ficar muito tempo aqui, eu vou, faço o que eu tenho que fazer, vou embora. E tem a maneira certa de se trabalhar para crescer. O modo errado, né? Um modo errado. Quando eu digo modo errado, e por que que eu posso falar sobre isso? Carla, por que que você está falando sobre como ser mais valorizado dentro de uma clínica? Simplesmente porque eu já trabalho com profissionais dessa área, com colegas dentistas da minha equipe, já há mais de uma década e meia. Uma década e meia, há quase 2 décadas. Eu já trabalho com colegas dentro da minha equipe. Então, já passaram diversos tipos de profissionais aqui, com objetivos muito diferentes, em situações bem diferentes, profissionais experientes que fecharam o seu consultório, que não sabiam como trabalhar, como fortalecer os 3 pilares para crescer dentro da odontologia, que eu ensino muito sobre isso. Quais são os 3 pilares? Os 3 pilares: atração, fechamento de tratamento, atração de pacientes, fechamento de tratamento e o tratamento em si, um tratamento de qualidade. Então, esses são os 3 pilares que precisam estar fortalecidos para o dentista que deseja, né? O dentista que quer que o seu consultório cresça, que a sua clínica cresça.
Mas para o dentista que trabalha em clínica, isso aqui também é importante. É importante. Apesar dele não ser o dono do consultório, o dono da clínica, ele precisa também ter esses 3 pilares fortalecidos no seu atendimento com ele, para ele crescer, para acontecer isso aqui, crescer. Qual é o modo errado que o dentista que trabalha em clínica age? Como é a atitude errada? Primeiro, é chegar na clínica, atender o paciente e ir embora. Vai lá, precisa fazer ali umas restaurações, uma profilaxia, faz, vai embora. Um paciente faltou, ele pega o celular, fica nas redes sociais. Ou seja, ele não está buscando nada além. Ele não está olhando para a clínica como um negócio que, se for o sonho dele ter um consultório, ele pode aprender muito ali. Ele pode aprender, ele pode ver o que ele concorda, o que ele aplicaria se a clínica fosse dele, o que ele não faria. Ele aprenderia alguma coisa aí sobre equipe, sobre treinamento de equipe, que as clínicas costumam dar, mesmo que seja um treinamento básico, sentar ali e ensinar o funcionário a fazer, a recepcionista a atender um telefone, a auxiliar a auxiliar. É preciso um treinamento básico. Eu acredito que as clínicas deem esse treinamento. Então, o dentista, o modo errado é o dentista não enxergar nada além do que o próprio tratamento. E muitas vezes eu vejo, não são todos, né? Mas muitas vezes eu vejo dentistas também que não se atualizam, que não buscam crescer nesse pilar aqui, ó, que é justamente o tratamento, um tratamento de qualidade. Buscar melhores soluções para o paciente. Estão lá na clínica, muitas vezes se acomodam ali, fazem só o que precisa ser feito, só o que é solicitado, né? E olha lá, se algo mais for solicitado, por exemplo, um paciente que se atrasa para o atendimento, né? Muitas vezes o dentista não quer atender, não atende. Só que, será que essa é a maneira certa ou a maneira errada de agir dentro de uma clínica? É chegar na clínica no primeiro dia ali de trabalho e já perguntar se atende paciente atrasado ou não? O foco não deve ser esse. Na verdade, o foco deve ser sempre no atendimento de qualidade ao paciente, ao cliente. Então, quando o dentista já chega com essa mentalidade, eu tô na clínica, nossa, não vou ser valorizado, ganho pouco, não vou atender o paciente atrasado, não vou fazer nada além do que me é solicitado aqui, dificilmente ele vai crescer. Agora, qual é o jeito certo? O jeito certo é o dentista abrir os seus horizontes. Tá em contato ali, quando for possível, com o dono da clínica, entender um pouquinho ali de gestão, saber dos seus números. Muitas vezes o dentista não sabe nem dos próprios números. Quanto de faturamento gera para a clínica? E isso é importantíssimo, porque um profissional que gera um faturamento maior para a clínica, ele fatalmente vai ser mais valorizado. Vai ser mais valorizado. Como, Carla, gerar um faturamento maior para a clínica? Primeiro, se interessando pelo que acontece ao redor. Esse é um ponto importantíssimo. Trazendo pacientes. É possível, sim, o dentista que trabalha em clínica atrair pacientes. Hoje, com as redes sociais, quem é que não pode ter um Instagram e se posicionar online? Digitalmente. Qualquer um de nós. A internet, na verdade, democratizou isso. Então, é possível, sim, que o dentista se posicione nas redes sociais, ou seja, que tenha um Instagram no nome dele e que ali ele faça publicações
interessantes que mostrem que ele é um cirurgião dentista, que tragam autoridade para ele, que ele comece a ser visto como uma referência, que ele comece a ser desejado como profissional para tratar das pessoas. Ou seja, é preciso usar esse pilar, fortalecer, construir esse pilar. Eu costumo dizer que é como uma casa. Os 3 pilares são as fundações, é a fundação de uma casa, sólida, resistente. A atração é um desses pilares. Eu vou até dar um exemplo. Um dos nossos profissionais aqui do nosso time, né, que faz a parte de odontopediatria em uma das nossas clínicas, tinha um Instagram. Quando a gente o contratou, chamou para fazer ali uma parceria com a gente, ele já tinha um Instagram bem posicionado, e o que nos atraiu, né, eu e o meu sócio, o Fernando, o que nos atraiu foi o Instagram dele. Então ele mandou um currículo, nós sempre buscamos ali mais informações dos profissionais ali na internet, e aí nós vimos o Instagram dele bem posicionado, com imagens. Você olhava, a gente batia os olhos no Instagram dele e já sabia o que ele fazia, de que área era, e gostamos. Como as redes sociais são um dos canais principais nossos aqui de atração de pacientes, nós queremos também trazer os profissionais da clínica para nossa divulgação, para participar disso. Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu tenho uma rede de clínicas, a Dental Kids, e que eu faço a maior parte dos vídeos de divulgação ali. Mas hoje já tem alguns profissionais da equipe que aparecem, que também fazem os vídeos e que também começam a atrair pacientes para eles, para o atendimento deles. É quando o paciente liga para a clínica ou manda um WhatsApp para agendamento e quer agendar com aquele doutor do vídeo tal, ou com aquela doutora daquele post. Isso é muito interessante. Por quê? Porque começam a ser vistos como referência. Esse é um pilar muito importante e que o dentista que trabalha em clínica pode ter fortalecido também, por que não? Pode. E hoje está numa clínica, amanhã pode estar em outra clínica, depois pode abrir o seu consultório e já tem um canal direto com seus pacientes. E já tem fortalecido ou sendo construído um canal para atrair os pacientes para o seu atendimento. Começa a ser mais valorizado aqui pela clínica. Isso que eu falei aqui de participar da divulgação, isso é muito importante para qualquer clínica. Quem é que não quer a equipe falando também ali? Mostrando que tem mais profissionais. Os próprios profissionais em contato ali através das redes sociais com os pacientes. Isso é muito bom. Pelo menos na nossa visão aqui, isso é muito bom. Um outro pilar também super importante para qualquer cirurgião dentista, para quem trabalha em clínica, para quem tem o seu próprio consultório, para quem tem clínica, sim, e atende pacientes, né? Como é o meu caso, atendo poucos pacientes hoje, mas estou à frente das minhas clínicas e eu oriento, eu ensino os dentistas do meu time aqui, da minha equipe, a fecharem mais tratamentos com os pacientes. Então aqui, ó, fechar tratamento é o quê? É vender, é fechar, é se conectar com o paciente, é você saber oferecer aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, não só o que ele quer, mas o que ele precisa também. E você conseguir que ele enxergue a necessidade daquele tratamento. É conexão. Conexão gera venda, gera tratamento fechado. Um acordo fechado. Porque só depois disso é que você vai realizar o tratamento em si. Então a técnica odontológica começa aqui no final. Começa no final. Para quem trabalha em clínica, na maioria das vezes,
chega lá no consultório, na sua sala clínica, e já tem uma agenda com pacientes lá. E pode pensar assim, ah, Carla, mas quem trabalha em clínica não precisa atrair pacientes. Depende. Se você quiser ser visto como um profissional diferenciado, ser mais valorizado, é preciso que você atraia sim pacientes para você. Isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito com pacientes de fora da clínica, através de Instagram, por exemplo, ou redes sociais, ou enfim, ou Google. Ou pode ser feito dentro da própria clínica. Ou seja, um profissional ser referência para os colegas que trabalham ali naquela equipe, naquele time. Como assim, Carla? Eu tenho vários exemplos aqui no meu time, tá? De profissionais que realizam técnicas diferenciadas, ou seja, na clínica só ela realiza uma determinada técnica, por exemplo, aqui na odontopediatria, e os outros dentistas do nosso time encaminham para ela realizar aquele procedimento. E é um procedimento de mais alto valor, é um procedimento particular, ou seja, quem é que ganha mais? Quem é visto como referência ou quem faz o que todo mundo faz? A questão aqui é também você se diferenciar. E eu estou dizendo, um profissional que trabalha numa clínica, ele só consegue crescer ali dentro se ele realmente sair da média, se ele se diferenciar, se ele for diferente em alguma coisa. Pode ser no atendimento, aquele dentista que é adorado pelos pacientes. Pode ser no atendimento, ou então numa técnica que só ele faz, um problema que só ele resolve. Quando eu falo que é uma técnica que é diferente, é importante entender que essa técnica resolve um problema. E um problema que então só esse profissional vai resolver. Ou seja, ele vai atrair outros pacientes, vai ser indicado pelos colegas ali dentro da clínica, vai se tornando cada vez mais valorizado, mais importante para a clínica. E isso traz uma maior valorização financeira também, né? Por que não? Não importa se o dentista tem um acordo por porcentagem, por hora, por dia, por procedimento. Isso vai trazer mais valorização a ele sim. Ou seja, mais munição para poder ali negociar os seus honorários. Então é muito importante ter essa visão. Carla, atração de pacientes é um dos pilares. O que é importante? Lembra que eu falei que são 3 pilares? Tem o pilar atração de pacientes, o pilar fechar tratamentos. Fechar tratamentos. Se você trabalha em clínica e não sabe como fechar tratamentos, ah, Carla, eu só recebo o paciente aqui e não sou nem eu que fecho o tratamento com ele. Tudo bem, mas imagine se você, durante o atendimento ali, oferecer algo mais, oferecer um clareamento, conseguir ali fechar, encaminhar aquele paciente para quem vai fazer um novo tratamento com ele. Foi você. Você é que está falando sobre isso. Você não está indo lá só para fazer aquela restauração, para fazer a prótese e ir embora. Você está fazendo algo mais. E eu estou dizendo aqui que para o dentista ser mais valorizado, ele precisa fazer algo mais, seja na clínica de um outro dentista. Se não fizer algo mais em alguma área, é claro que precisa ser muito bom cirurgião dentista, é óbvio, né? Isso é indiscutível. O tratamento precisa trazer um resultado satisfatório para o paciente. Mas se não fizer algo mais, ou no atendimento, ou na atração de pacientes, ou em ser
visto como uma referência numa técnica diferente, em resolver um problema diferente do paciente, se diferenciar dos colegas. Se não fizer algo diferente, não vai ter um resultado diferente ali na clínica. E quando a gente fala em ser mais valorizado, é ter um resultado diferente. É começar a acontecer algo diferente na sua vida. No pilar fechar mais tratamentos, essa é uma das maiores dificuldades do cirurgião dentista. É a venda. É a venda. Muitos não gostam da palavra venda. Então a gente pode trocar pela palavra conexão. Quando você se conecta com aquela pessoa que está ali, que não é o seu paciente ainda, que não fechou ainda o tratamento com você, quando você se conecta com ela, você faz a venda, você fecha o tratamento. Por quê? Ela entende exatamente o que você está oferecendo para ela e ela veio buscar aquilo. Mas é preciso aprender como fazer isso de maneira eficiente. Como planejar uma consulta dentro do seu atendimento, dentro do seu consultório, que faça com que o paciente entenda que aquilo vai ser muito bom para ele, que ele precisa daquilo, que ele precisa daquele tratamento, que é com você que ele deve fazer, porque ele pode ter essa percepção de que ele precisa, mas ir lá na clínica lá da esquina, que é mais barato, e ele fazer lá. Mas você trouxe a consciência para ele da necessidade do tratamento, mas não conseguiu trazer na sua estrutura de consulta a necessidade dele fazer com você. E aí que muitas vezes o dentista perde o paciente. E ele vai lá pro outro dentista, para a clínica ali vizinha, por uma franquia, vai para quem ainda de repente cobra mais barato ou até mais caro, tá? Ou até mais caro. Mas ele fecha com quem ele se conecta, com quem ele acredita, quem traz credibilidade, quem gera confiança, quem traz um sentimento de urgência, um sentimento de necessidade, ou seja, quem aprende a fechar tratamentos tem possibilidades infinitas de crescimento. Isso aqui é o coração, eu considero isso aqui o coração de qualquer negócio. E o seu consultório é um negócio, e a clínica onde você trabalha é um negócio para o dono da clínica. Mas você está ali dentro e você pode crescer ali dentro. Isso é investir na sua profissão, aprender a fechar mais tratamentos. É uma habilidade importantíssima, crucial. Quem não sabe, fica estagnado. E mais, não existe estagnação na vida, né? Cada segundo que está passando aqui, eu e você, nós estamos envelhecendo. Nós estamos mais perto, chegando cada vez mais perto do fim. É a realidade. Então, ou você está crescendo, ou você está já decaindo. Ninguém está parado. Nada para. O mundo é composto de uma energia que está sempre em movimento. Então, para aquele dentista que está estagnado, né, se considera estagnado aqui, ó, vou até escrever, está acomodado ali naquela clínica, saiba que você não está não estagnado. Muito provavelmente, se você não estiver crescendo, então você está em declínio, em decadência. E aí, Carla, mas eu sou um ótimo profissional, eu sou muito bom em prótese, reabilitação oral. Eu não entendo por que que minha vida tá assim, parada, meio, não sei para onde eu vou. Aprenda outras habilidades, tá? Atração de pacientes, que é a divulgação, como é que você vai se divulgar, como é que você vai ser visto como referência dentro daquela clínica e fora. Carla, eu não sei fazer isso. Busque conhecimento. Quando a gente não sabe
realizar determinada técnica na odontologia, a gente vai buscar conhecimento através de um curso, né? Eu compartilho muito disso gratuitamente através das minhas redes sociais e tenho também alunos, e aí a gente já dá um acompanhamento bem mais próximo, alunos dos meus cursos online. Uma das minhas alunas que tem clínica, vou até dar um exemplo aqui, lá no interior do estado do Pará, tem uma clínica e uma das profissionais da equipe dela, uma odontopediatra, olha só, a odontopediatra faz hoje um faturamento médio ali para a clínica de mais de R$33 mil por mês. Mais que isso. Isso varia, já teve meses que chegou em 50, já teve meses que chegou em 60 mil. Trouxe esse faturamento para a clínica. Será que é uma profissional valorizada? Será que quanto maior o faturamento que ela gera para a clínica, mais ela também ganha? Então é importante ter essa visão de que não é porque você é um cirurgião dentista que trabalha em clínica que você vai ficar ali, que você precisa ficar naquela mesma, no dia a dia. Ah, eu combinei, recebo lá por hora, recebo uma porcentagem, seja o que for. E é aquilo, igual, todo mês, não faço nada de diferente. Porque se você estiver fazendo isso que eu estou dizendo aqui, buscando se diferenciar, buscando aprender novas habilidades e não for mesmo assim valorizado ali onde você está trabalhando, talvez você esteja no lugar errado. Talvez, não sei. Mas é importante enxergar, abrir a cabeça para isso. São 3 pilares e o cirurgião dentista fica preso em um só no tratamento. E quem fica preso só no pilar tratamento tem chances muito menores, principalmente hoje em dia, que a concorrência é grande. Quantos mil dentistas, são cerca de 12 mil novos cirurgiões dentistas a cada ano no mercado. Então, ficar preso aqui no tratamento é um erro, isso trava o dentista de crescer. É uma pena. Eu vejo muitos ótimos profissionais na área odontológica, tecnicamente muito bons, e que não crescem. E que teriam tudo. E que, assim, que trazem soluções incríveis para os seus pacientes. São excelentes, mas não sabem como atrair mais pacientes para o seu atendimento, fidelizar os seus pacientes, fechar mais tratamentos. Isso é fundamental. Como assim, Carla? Atração de pacientes é o quê? Divulgação. Divulgação é um dos braços de atrair paciente, né? Do marketing. Aqui eu estou falando sobre marketing. Atração e fechamento é marketing e vendas. Mas a divulgação não é o único ponto dentro da atração de pacientes. Você pode trabalhar a atração de pacientes dentro da sua própria lista de cadastros do seu consultório, da sua clínica. Para o dentista que trabalha em clínica, é muito importante ele fidelizar aquele paciente que já está indo lá. Ou seja, para o paciente saber quem ele é. O que acontece muito dentro de clínica é que o paciente pode hoje ser atendido por um profissional, amanhã por outro, e não sabe exatamente quem é o profissional que o atendeu. Por quê? Porque na mente dele está a clínica e não o profissional. Quando você começa a ser visto como uma referência, isso começa a mudar. Isso começa a mudar. Né? Eu tenho uma aluna, doutora Tatiana, que aconteceu exatamente isso com ela. Quando ela entrou no meu método, no Dentista Referência, ela trabalhava em clínica, que atendia convênio, e ela ganhava pouco ali dentro. Ela queria mais, né? Ela queria mais. Começou a se diferenciar, começou a aprender isso aqui, começou a fazer divulgação, aprendeu a fechar mais tratamentos,
começou a atrair pacientes qualificados para aquela clínica e passou a ser desejada pelos pacientes. Os pacientes ligavam na clínica e queriam pelo seu atendimento, queriam ser atendidos por ela. O que aconteceu? Ela foi sendo valorizada ali na clínica, aumentou o seu faturamento e o sonho dela era ter o próprio consultório. E com isso, com esse aumento de faturamento, ela conseguiu investir e abrir o seu consultório. E aí foi migrando da clínica para o consultório. E esse é o desejo de muitos dentistas que trabalham em clínica. Outros não. Mas aqui é a chave para qualquer cirurgião dentista crescer. E é possível. E eu gosto de falar nesse assunto porque eu dou esse treinamento para minha equipe. Eu quero que eles cresçam. Porque com profissionais crescendo, bons profissionais, profissionais com outras habilidades diferenciados no meu time, a minha rede também cresce. Todos crescem. E é muito bom quando a gente percebe que alguém no nosso time, da nossa equipe, está satisfeito dentro da empresa, está feliz ali, está vendo que é fruto do esforço dele, essa valorização. E isso é essencial. Em qualquer profissão, nós queremos ser valorizados. Na odontologia também. E não importa onde você esteja. Se é numa clínica, se é no seu consultório pequeno, não sei se tem quem está aqui trabalha sozinho, se trabalha com outros profissionais numa clínica, ou se já tem a sua própria clínica. Para quem tem clínica, é importante sim que o seu profissional queira crescer, que ele melhore. Basicamente, o atendimento tem que ser muito bom, senão a clínica perde paciente. O cirurgião dentista que está ali na equipe, que está ali na clínica, precisa saber se conectar com pessoas. E não só o tratamento odontológico, porque isso é básico. Isso é básico e eu sempre repito, disso não dá para fugir. Não adianta ter um Instagram ótimo, saber ali fazer vídeo, ser 100% no vídeo, né? Não tenho vergonha, faço stories, faço reels, faço dancinha do TikTok, mas a hora que chega lá na cadeira, não sabe fazer dar um acabamento numa restauração, não sabe fazer uma colagem de bracket adequada, individualizada, não sabe. E não procura melhorar aqui. Eu costumo dizer que a gente, para crescer, você, precisamos sempre estar melhorando. Crescer é igual a melhoria contínua. Melhoria contínua, ou seja, sempre precisamos melhorar, sempre. Se você é um dentista que trabalha em clínica, ou se você tem o seu consultório, né, ou sua clínica, vale também. Pare 10 minutinhos, invista 10 minutos em você, na sua profissão, no seu negócio, e pense se esses 3 pilares que eu falei aqui, se você está construindo esses 3 pilares, se você está colocando um tijolinho em cima do outro, né? Não é assim? Construção? Um tijolinho em cima do outro. Será que você está fazendo isso? Pensa, para e pensa. Será que você está construindo uma vida de sucesso dentro da odontologia? Uma vida de crescimento? Será que você está indo em direção aos seus sonhos, aquilo que você sempre quis, quando você entrou ali na faculdade? Avalia o que é que precisa de melhoria contínua aqui. O que é que precisa? Atração de pacientes, fechamento, ou melhorar aqui a qualidade do tratamento? Melhoria contínua, né? Então, precisa entender isso.
Dedica aí 10 minutinhos, essa é a dica prática de hoje. Avalie aqui o que é que precisa melhorar. E um passo além, um segundo passo, o primeiro é identificar. O segundo é buscar esse tipo de conhecimento. É fundamental para quem não quer ficar estagnado, ó.